Em 2025, mais um filme extraordinário de zumbis chegou. Os zumbis deste filme não apenas correm rápido, eles podem alcançar um avião em plena decolagem em questão de minutos. Além disso, alguns zumbis evoluíram e desenvolveram uma inteligência primitiva. Eles são capazes de rastrear inimigos a quilômetros de distância pelo cheiro e até usar estratégias para invadir fortalezas humanas aparentemente impenetráveis. Sem mais delongas, vamos à história. Um garotinho estava assistindo desenhos animados em casa quando de repente o sinal do programa foi interrompido. A tela começou a transmitir um noticiário de emergência. Um vírus desconhecido estava se espalhando pelo mundo. Os infectados passavam por um período de incubação que podia durar minutos ou dias, mas sem exceção, todos se transformavam em bestas furiosas. A transmissão do vírus era extremamente rápida e muitas cidades começaram a cair uma após a outra. O menino assistia, completamente imerso na notícia, quando ouviu um barulho no andar de cima. Ele subiu para ver o que estava acontecendo e descobriu que era apenas uma pegadinha da irmã. Nesse momento, o pai ligou por vídeo. Ele estava fora a trabalho e instruiu a esposa a levar as crianças para a casa de um parente no campo, pois a cidade também havia sido tomada pelo vírus zumbi. Ao ver que o pai ainda carregava o bracelete da sorte que ela mesma fez, a garotinha, Abby, sorriu. A mãe já tinha preparado as malas. Ouvindo os gritos de terror do lado de fora, ela não hesitou, pegou as crianças e saiu correndo. No entanto, assim que estavam prestes a entrar no carro, uma pessoa infectada atacou a mãe. Abby rapidamente se escondeu debaixo do carro e testemunhou seu irmão sendo brutalmente morto. A garotinha tremia de medo e só depois de muito tempo conseguiu reunir coragem para sair, mas, ao olhar ao redor, viu que sua mãe já havia se transformado em um zumbi sem consciência, avançando em sua direção. No momento crítico, tiros foram disparados. Um homem misterioso apareceu como um salvador e resgatou Abby. Após o incidente, ele pediu que ela tapasse os ouvidos antes de dar o tiro final no irmão, que estava prestes a se transformar. 10 anos se passaram. A civilização humana havia colapsado diante do vírus zumbi. As cidades antes prósperas agora não passavam de ruínas. Abby, agora adulta, havia se tornado uma guerreira da selva sob a tutela do homem que a salvou, Cassius. Depois de tantos anos vivendo no deserto, Abby sonhava em levar uma vida mais estável, e seu maior desejo era encontrar um acampamento seguro de sobreviventes para se estabelecer. No entanto, Cassius acreditava que a melhor opção era se isolar em uma ilha remota, longe do continente. No meio da noite, Cassius foi acordado pelo som do alarme perimetral. Cautelosamente, ele saiu da barraca para investigar, e de repente, um zumbi saltou das sombras. Cassius rapidamente disparou e o eliminou. No entanto, isso os deixou preocupados, pois os zumbis costumam se movimentar em hordas, o que significava que mais estavam por perto. Antes do amanhecer, eles começaram a se preparar para partir. De repente, os cavalos relincharam, alertando sobre um perigo próximo. Ao olharem ao redor, viram uma caminhonete cercada por zumbis. Cassius não queria se envolver, mas Abby, sem aviso, começou a atirar. Sem escolha, Cassius teve que ajudá-la a eliminar os zumbis restantes. Montados em seus cavalos, eles se aproximaram da caminhonete para vasculhar suprimentos. Cassius se interessou pelos sapatos de um dos mortos e os trocou. No entanto, o rádio da caminhonete começou a emitir um chamado. Os sobreviventes mortos ainda tinham companheiros vivos. Cassius queria sair imediatamente, mas no momento seguinte, vários jaipes surgiram e um grupo armado os cercou. Um dos sobreviventes encontrou os sapatos trocados e acusou Cassius e Abby de serem saqueadores imorais. A tensão aumentou até que uma mulher grávida desceu do carro e implorou que deixassem Abby e Cassius irem. De repente, o cavalo de Cassius soou um alerta novamente. No instante seguinte, um rugido veio da floresta e uma horda gigantesca de zumbis avançou como uma onda devastadora. Não havia mais tempo para fugir, eles tiveram que lutar onde estavam. Entre os zumbis, havia uma mulher infectada que ainda parecia manter alguma inteligência. Ela observava a batalha de pé, sem se mover. Como os sobreviventes estavam em campo aberto, logo começaram a sofrer baixas. Um homem forte foi mordido, e ao tentar se matar, percebeu que estava sem balas. Enquanto isso, Abby ajudava a grávida a entrar no jipe, enquanto Cassius continuava combatendo. Ele eliminou a zumbi inteligente e em seguida pisou fundo no acelerador para escapar do cerco. De longe, um zumbi de pele escura viu a morte da fêmea zumbi e rugiu de fúria, como se tivesse perdido sua esposa. Enquanto isso, Cassius, Abby e o casal grávido haviam escapado. Durante a conversa, descobriram que os sobreviventes estavam a caminho de um lugar chamado Cidade Flutuante, um refúgio construído com vários navios interligados, longe da terra firme e repleto de recursos. Era o paraíso dos sobreviventes. Abby ficou animada, pois esse era o tipo de lugar onde queria viver.
Cassius, no entanto, não se interessou lugares com muitas pessoas sempre eram perigosos. No meio do caminho, o carro quebrou. O marido da grávida, David, era mecânico, mas sem peças de reposição, consertar o veículo era impossível. Sem outra opção, seguiram a pé. Logo chegaram à cidade natal de Abby. Os prédios ainda estavam de pé, mas o silêncio absoluto denunciava a morte. Cassius encontrou um edifício seguro para passarem a noite e acendeu uma fogueira. Abby estava curiosa sobre a cidade flutuante, e a grávida, Megan, explicou que o local era seguro por estar isolado na água e cheio de suprimentos. Abby ficou maravilhada, mas Cassius não se convenceu e preferiu reforçar a segurança do local com armadilhas explosivas. Mais tarde, Cassius anunciou seu plano. Ajudaria Megan e David até certo ponto, mas depois seguiria sozinho para um porto. Abby ficou furiosa e questionou por que ele não queria ir para a cidade flutuante. Cassius, ciente da natureza humana, sabia que lugares populosos sempre escondiam perigos. Irritada, Abby decidiu fazer vigia sozinha no topo do prédio. O que ninguém sabia era que o zumbi de pele escura, rastreando pelo cheiro, encontrou o carro que haviam abandonado. Ele estava determinado a caçar Cassius. Na manhã seguinte, Abby forreva um álbum de infância quando ouviu barulhos estranhos na floresta. Ela percebeu que zumbis haviam entrado e correu para avisar os outros, mas acabou sendo cercada. Felizmente, Cassius apareceu e a salvou novamente. Pouco depois, a horda liderada pelo zumbi de pele escura chegou, mas caiu nas armadilhas explosivas. Cassius, ouvindo as explosões, percebeu que estavam sendo perseguidos. Foi então que Abby lembrou-se de um aeroporto próximo onde seu pai a levava quando criança. Talvez ainda houvesse aviões funcionais lá. Cassius duvidava, mas cedeu à insistência dela. Quando chegaram, viram que o local estava praticamente deserto. No entanto, Abby lembrou que seu pai havia comprado um hangar particular. Agora tudo o que restava era encontrá-lo e abrir a porta da esperança. Depois de abrir o grande portão com o velho método, o pequeno avião do pai de Abby ainda estava lá. Abby exibiu um sorriso de triunfo. Finalmente conseguiu recuperar terreno diante de Cassius. No entanto, o avião não era usado há muito tempo, e o mecânico David alertou que precisava de uma inspeção antes de decolar. Enquanto isso, Cassius e Abby subiram em um prédio alto próximo para vigiar os arredores. Antes mesmo de conseguirem se acomodar, perceberam uma enorme horda de zumbis avançando rapidamente em sua direção. Cassius correu para avisar Megan e seu marido que precisavam decolar em 3 minutos, mesmo que David não tivesse terminado a revisão. A horda de zumbis se aproximava cada vez mais. Abby tentou se concentrar e, confiando apenas em suas memórias vagas, conseguiu ligar o avião. Porém, nesse momento, dezenas de zumbis já tinham alcançado a pista de decolagem. Eles eram rápidos, quase como corredores olímpicos, e pareciam prestes a alcançar o avião. Cassius atirou e eliminou um zumbi que tentava subir a bordo, enquanto Abby, agora mais familiarizada com os controles, conseguiu levantar voo. Do chão, o rei dos zumbis de rosto negro observava o céu com um olhar enigmático. No avião, todos comemoravam. Em pouco tempo, chegariam a frota de navios, mas no momento seguinte, fumaça começou a sair da cauda da aeronave. Logo, o avião perdeu altitude e caiu em queda livre. Felizmente, estavam a uma altura relativamente baixa, e a queda foi amortecida por árvores e destroços. Milagrosamente, os 4 saíram apenas com ferimentos leves. Com o avião inutilizado, seguiram a pé. Sem perceber, chegaram a uma estação de trem abandonada. Após confirmarem que não havia zumbis por perto, Cassius decidiu que passariam a noite ali. O porto e a frota de navios estavam do outro lado da montanha, e o grupo ainda poderia continuar a viagem juntos por mais algum tempo. Enquanto os outros descansavam, David se afastou para dentro de um vagão de trem e levantou a barra da calça, revelando uma cicatriz grotesca. Ele tinha sido mordido por um zumbi recentemente. Sabia que mais cedo ou mais tarde se transformaria. Pensou em acabar com sua própria vida, mas ao lembrar-se da esposa grávida, hesitou. Na manhã seguinte, Cassius percebeu que havia algo estranho com David. Discretamente levantou a barra da calça do amigo e viu a marca da mordida. Contudo, Abby o chamou com urgência e Cassius decidiu adiar a execução de David. Ao cair da noite, encontraram uma fazenda abandonada. Cassius avançou com cautela, arma em punho, mas de repente um alto-falante na porta da casa anunciou um aviso, indicando que havia alguém lá dentro. Abby interveio e garantiu que não tinham mais intenções. Ao saber que havia uma mulher grávida entre eles, o dono da casa relaxou e os convidou para entrar, recolhendo suas armas. Para surpresa de todos, o velho havia instalado painéis solares e um sistema de filtragem de água da chuva. Abby finalmente conseguiu tomar um banho quente e relaxar. Após um jantar agradável, Cassius recarregou seu computador, onde guardava fotos de sua esposa, incluindo uma tirada quando ela estava grávida. Após ver as fotos, Cassius decidiu mudar seus planos.
Disse a Megan que a levaria até a frota de navios primeiro e só depois partiria com Abby em busca do porto. Enquanto isso, o dono da casa servia bebidas alcoólicas. Fazia muito tempo que o grupo não tinha um momento de descontração. Porém, durante a conversa, algo estranho aconteceu. O velho começou a falar sobre sua crença de que os zumbis eram a próxima etapa da evolução humana e que, como predadores supremos, deveriam dominar a Terra, assim como os humanos sempre caçaram outras espécies. O grupo ficou chocado com suas ideias radicais. Enquanto isso, David, sentindo-se cada vez pior, correu para o banheiro e viu no espelho que o vírus já havia tomado completamente seu corpo. Quando voltou para a sala, encontrou Cassius e os outros inconscientes no chão. O dono da casa havia colocado sonífero nas bebidas. Ao recobrar a consciência, David percebeu que ele e seus amigos estavam amarrados e suspensos no ar. O velho, na verdade, era um cientista que havia desenvolvido um dispositivo capaz de controlar o comportamento dos zumbis por meio de sinais de baixa frequência. Cassius e seus amigos eram apenas cobaias para seus experimentos. Para provar o poder do seu dispositivo, o cientista abriu uma jaula atrás dele, revelando sua esposa transformada em zumbi. Ele girou um botão no controle, e a criatura avançou obedientemente contra Cassius. Mas, inesperadamente, David conseguiu romper as amarras, usando a força adquirida pelo vírus. Mesmo sob a influência do dispositivo, ele libertou Cassius e os outros. Vendo que a situação estava fora de controle, o cientista fugiu e desapareceu na escuridão. Cassius não queria mais perder tempo ali. Encontrou um carro do lado de fora e fugiu com o grupo para a floresta. No entanto, o cientista não os deixaria escapar. Pouco depois, Cassius e os outros embarcaram em um navio e chegaram ao centro do acampamento. No entanto, Megan entrou em trabalho de parto e precisava de cuidados médicos urgentes. Felizmente havia médicos e uma enfermaria ali. Na manhã seguinte, Cassius e Abby finalmente puderam ver a frota inteira. Grandes embarcações conectadas, formando uma enorme plataforma flutuante isolada da terra firme. Cassius foi recebido pelo líder do acampamento, que o convidou a se estabelecer ali, desde que seguisse uma série de regras. Mas Cassius recusou sem hesitação. Preferia a liberdade de uma ilha deserta. Por outro lado, Abby queria ficar. Ela sonhava em viver cercada por outras crianças da sua idade. Os dois começaram a discutir acaloradamente. Nesse momento, um médico apareceu para anunciar que Megan havia dado à luz uma menina, mas seu estado era crítico devido à perda excessiva de sangue. Cassius correu para a enfermaria. Encontrou Megan extremamente fraca. Antes de morrer, ela pediu que Cassius cuidasse de sua filha e garantisse que ela crescesse bem, assim como fez com Abby. Lembrando-se da esposa falecida, Cassius aceitou a responsabilidade. Ele sabia que a partir daquele momento tinha um novo fardo a carregar. Sob a orientação do charmoso líder, Abby finalmente experimentou uma diversão sem precedentes. Ele nunca imaginou que um grupo de pessoas pudesse se dar ao luxo de beber e cantar e dançar livremente ao som de uma música magnífica. Isso só fortaleceu ainda mais sua determinação de ficar. Após a empolgação, Abby viu, sem querer, o charmoso líder entrando furtivamente no porão do navio. Curioso, decidiu segui-lo e, ao inspecionar o local, descobriu que o ambiente estava repleto de fios explosivos, com um interruptor sem fio se destacando entre os itens. Nesse momento, o líder correu para explicar que haviam enterrado explosivos sob a frota de navios. Se algum dia aquele lugar fosse tomado, os moradores fugiriam através de um túnel secreto e detonariam tudo, reduzindo o local a cinzas. No entanto, eles jamais imaginaram que esse dia chegaria tão rapidamente. O dono da casa, ainda consumido pelo ódio, usou um dispositivo de controle para se aliar ao rei zumbi de rosto negro. Com a ajuda dos humanos traidores, a barreira natural de água da frota se tornou inútil. Um grande número de zumbis conseguiu invadir o acampamento pelo fundo do rio ou embarcando nos barcos. O ataque surpresa causou um massacre instantâneo entre os sobreviventes. Sem vantagem territorial, os moradores acabaram se tornando comida para os zumbis. Cassius, preocupado com a segurança de Abby, atravessou a multidão, procurando por ele enquanto abatia zumbis no caminho. Finalmente, encontrou Abby lutando no convés. No calor do momento, Cassius foi derrubado por um zumbi e caiu no fundo do navio. O dono da casa, que estava esperando pela sua chance de vingança, finalmente apareceu. No entanto, Cassius não ficou parado. Ele agarrou o braço do inimigo e o esmagou contra o chão, destruindo o frágil dispositivo de controle. Sem a capacidade de manipular os zumbis, o velho traidor foi rapidamente devorado. Felizmente, o acampamento havia preparado uma rota de fuga. Muitos sobreviventes conseguiram escapar pelo túnel e chegaram à outra margem do rio. Quando estavam prestes a acionar os explosivos, o charmoso líder os interrompeu, pedindo que esperassem. Abby ainda estava a bordo. Enquanto Cassius fugia, usou um remo para derrubar o rei zumbi na água. Abby, por sua vez, notou a pulseira no pulso do monstro. Era a mesma que ele havia feito para seu pai com as próprias mãos. No entanto, não houve tempo para pensar.
Cassius puxou Abby e os dois escaparam pelo túnel. Assim que os dois estavam a salvo, o líder finalmente apertou o controle remoto. Num instante, toda a frota de navios explodiu em uma enorme bola de fogo. Mas a batalha ainda não havia terminado. O chefe do acampamento surgiu cambaleando, segurando o pescoço. Ele havia sido mordido por um zumbi durante a luta, mas o vírus ainda não tivera tempo de se espalhar. Antes que pudessem reagir, o rei zumbi de rosto negro ressurgiu das chamas e o atacou. Cassius avançou imediatamente para enfrentá-lo. Abby pegou uma pistola caída no chão e, ao observar o rei zumbi, reconheceu seu próprio pai. Mas ao mesmo tempo, Cassius, que o havia criado e protegido, também estava em perigo. No fim, Abby tomou sua decisão e atirou no rei zumbi de rosto negro. Afinal, aquele monstro já não era mais seu pai. Cassius liderou os sobreviventes, olhando para uma ilha solitária no meio do mar. Ali, decidiram construir um novo assentamento humano. Esse foi o final de A Terra do Silêncio. Sem dúvidas, a mulher zumbi morta por Cassius anteriormente era a mãe de Abby. No fim, tudo não passou de uma sequência de coincidências típicas de filmes. A relação da garotinha com a árvore também lembra bastante o filme Último Sobrevivente, lançado anteriormente. Bom, por hoje é só. Nos vemos no próximo episódio.